Evangelho de João, capítulo 14. Semana passada, querido, nós iniciamos uma série, né? Uma pequena série de mensagens sobre, a epígrafe do texto diz assim: as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. E quando ele fala das últimas instruções de Jesus aos seus discípulos, eu expliquei para vocês que ele está falando da última vontade de Jesus para os seus discípulos, antes dele ir para a cruz, antes dele morrer. Então Jesus revelou suas últimas instruções, suas últimas vontades, deu orientações antes dele ir para a cruz. E quando Jesus ele deu essas instruções, ele falou sobre essas coisas, revelou suas últimas vontades, como de um moribundo, embora ele não estava doente, mas sabia que ele seria traído, né? E a profecia se cumpriria. Então, quando Jesus revela isso, os discípulos, que são homens maduros, o mais jovem ali é João, né? Que tem não tem nem 20 e poucos anos de idade. Então, os discípulos compreendem o que Jesus está dizendo, porque ele está afirmando claramente que ele vai ter que sair daqui. Ele veio e ele vai ter que sair daqui, né, mediante a morte, para cumprir o propósito do Pai, que é pagar a pena, as exigências justas da lei em si, no seu corpo, para que as justas exigências da lei sejam satisfeitas nele, para que ela não venha penalizar mais ninguém, e depois ele ressuscitar e subir aos céus. Mas os discípulos ficam tristes com isso. Afinal de contas, irmão, quem de nós aqui que tem um amigo muito próximo, um amigo muito íntimo, como Jesus era dos seus discípulos, que andava junto todo dia, comia junto, muitas vezes dormiam na mesma casa, quem não tem um amigão assim, que sabe que ele vai morrer, que ele vai partir, que não se entristece? Então isso é normal. Os discípulos ficaram tristes, e ali Jesus ele começa a consolá-los a respeito dessa tristeza. E essa consolação de Jesus para os seus discípulos a respeito dessa tristeza que eles estão sentindo, ela serve muito bem, aplica-se muito bem para nós hoje, que também caminhamos nessa terra triste, porque o nosso Salvador não está fisicamente presente conosco, e nós, fisicamente, ele está espiritualmente, mas que nós almejamos contemplá-lo, almejamos vê-lo, almejamos herdar as promessas que ele fez, entrar pelos portões de pérola, receber o corpo glorificado, contemplar ele face a face. Então a gente também anda triste nessa caminhada por conta das lutas, das adversidades, e a gente quer que ela chegue logo ao seu fim. Aí Jesus vai e consola, dizendo as seguintes palavras no capítulo 14, logo no verso 1 em diante: não se turbe o vosso coração. Jesus pede isso, a vontade dele, irmãos. Não fiquem perturbado o coração de vocês, porque eu vou ter que morrer, depois vou ressuscitar e vou subir para o Pai. Não fiquem perturbados, porque eu disse que vou morrer. Não se atribulem com isso, não se entristeçam com isso, mas ao invés de vocês se entristecerem, creiam em Deus, o Pai, creiam também em mim. Jesus disse: ao invés de vocês ficarem tristes, vocês devem crer em Deus, nas promessas dele, e creem também a mim, naquilo que eu falo, naquilo que eu digo, naquilo que eu prometo. Por que Jesus orienta os discípulos no meio da tristeza, crerem em Deus, o Pai, e crerem nele também? Porque a palavra dele é inefável, ou seja, não pode falhar. A palavra dele é fiel, é digna de confiança, ela não pode errar, ela não erra, ela não falha. A palavra de Deus não retrocede. A palavra de Deus, irmão, ela é diferente da nossa palavra. Às vezes a gente diz uma coisa agora e de repente mais tarde, vixe, rapaz, nem vai dar para me realizar isso que eu falei que ia fazer, nem vai dar para me cumprir isso por conta de outro compromisso que surgiu, ou de algo inesperado. Às vezes a gente não mede as consequências, não sabe das dificuldades que vão vir no futuro,
não sabe das adversidades que vão vir no futuro, e a gente promete uma coisa a alguém e de repente a gente não consegue cumprir por conta da dificuldade que surgiu, do imprevisto que surgiu. Mas Deus não é assim. Deus, Ele conhece o fim desde o começo. Então, quando Deus faz promessas, quando Deus diz alguma coisa, como disse já o profeta Balaão, né, que depois virou sinônimo de falso profeta, mas um homem que conhecia a Deus, lá em Números ele disse: Deus não é homem para que minta. A própria Escritura diz que é impossível que Deus minta. Deus não é filho de homem para que se arrependa, tá? Porventura diria ele, não faria, falaria e não cumpriria. Então Deus, Ele nem mente e Ele também não se arrepende. Se Ele diz algo, Ele já fala baseado no conhecimento futuro também, que Ele pode cumprir, que Ele tem poder para cumprir, e sabe, obviamente, né, de você como um ser humano falho, mas Ele promete porque Ele sabe como consertar isso. Então Jesus manda nos confiar em Deus. Então é isso que eu peço para vocês nesse dia, irmãos. Confiem em Deus. Isso foi a instrução de Jesus. Foram as últimas palavras dele, as últimas instruções. A última palavra dele, entenda, né? Antes dele ir para a cruz, para os seus discípulos, as últimas instruções, a última vontade do Senhor dele ir para a cruz. Confie nele. Jesus não vai vir aqui hoje, poder ele pode, mas ele não vai vir aqui hoje para aparecer aqui nesse púlpito e dizer: confia em mim. Ele não vai fazer isso. Ele já deixou sua palavra revelada, ele já deixou sua palavra escrita para falar isso, e a gente precisa aprender a confiar nele, aprender a confiar no Senhor, mesmo nos momentos de maior tristeza, porque era o que os discípulos estavam vivendo, mesmo nos momentos de maiores perseguições, de maiores lutas da vida, maiores adversidades da caminhada. Precisamos aprender a confiar em Deus, mesmo no meio do olho do furacão, mesmo no meio das grandes tempestades da vida, mesmo quando o nosso barco está se enchendo de água. Estou usando figuras bíblicas, né? Daqueles fatos históricos, né? Do barco enchendo d'água, o discípulo desesperado, e Jesus perguntou: você não tem fé em Deus? Você não tem fé em Deus, não? Mar, se aquiete, vento, se acalme. Tudo se fez bonança. Então aprenda a confiar em Deus, irmãos. Isso é fundamental para a tua sobrevivência espiritual, é fundamental para o teu regozijo espiritual, é fundamental para a tua confiança em Deus. Já pensou, irmão, pessoas que saem daqui de Fortaleza a pé ou de outro estado para caminhar rumo a uma dessas cidades aqui do Ceará ou do Brasil, para ir pregar a promessa a um Deus que sequer pode ouvir ele, a um Deus que sequer pode olhar para ele, um Deus de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, de concreto, de tijolo, um Deus que não pode fazer nada por ele, que não pode socorrer ele, que não ouviu a oração dele, nem pode ouvir, não pode ver o sacrifício dele. Mas nós conhecemos o Deus vivo, nós conhecemos o Deus que no princípio disse: haja luz e houve luz, haja separação entre as águas e terra seca, e as águas obedeceram, recuaram, e a porção seca apareceu. Ao Deus que disse: terra, produza seres viventes conforme a sua espécie, a terra obedeceu e produziu. Um Deus que disse aos mares: produzam, povoem-se os mares, produzam seres viventes que povoem as águas, e ela obedeceu a voz desse Senhor. Um Deus que disse: haja luminares no céu, um grande para governar o dia, um pequeno para governar a noite, e as estrelas do céu, e elas assim se fizeram. Um Deus que tem poder, irmão, sim, não tão somente no seu braço, mas um Deus que tem poder acima de tudo na sua palavra, um Deus que tem poder naquilo que fala, naquilo que diz. E Jesus está consolando seus apóstolos, irmão, e esta palavra, ela se aplica muito bem para nós. Se você está caindo de paraquedas aqui hoje, nessa pregação, você tem que lembrar que eu estou seguindo um contexto da primeira, né, que foi domingo passado, que começou aqui, ó, no capítulo 13, no verso de número, vixe, não dá para enxergar não, misericórdia, 34, acho que é 34, do verso 34, estou seguindo um contexto, das últimas instruções, última vontade de Jesus,
E eu já expliquei que, embora o Mateus, Marcos e Lucas e João são contextos históricos, que foram escritos dentro de um contexto da antiga aliança, e muita coisa que é dita para judeu, tá? Jesus cobra diz dos fariseus, é dito por causa da lei. Jesus mandando o leproso apresentar as ofertas que Moisés ordenou, por causa da lei. Enfim, Jesus celebrando a Páscoa, por causa da lei. Muitas coisas que é dita por conta da lei, é dita baseadas na lei, e Jesus revelando o verdadeiro espírito, o verdadeiro sentido da lei para os judeus. Mas tem muita coisa também, irmãos, que se direciona para os seus discípulos de uma forma geral, inclusive essa passagem, inclusive esse texto. Então, teu coração está perturbado hoje, teu coração está atribulado hoje. Jesus disse: credes em Deus, credes também em mim. Sossega teu coração, Ele tem a solução, Ele tem a resposta, Ele está contigo, não te abandona nem por um instante. Se você é um eleito de Deus e tem um selo do Espírito Santo, meu irmão, pode ter certeza, você pode estar no pior momento da tua vida, Ele está aí contigo, aleluia. Mas é porque as coisas têm que acontecer conforme o plano eterno de Deus, e a gente não entende. Lembra quando Jesus estava dizendo aos discípulos: olha, eu vou ter que morrer, eu vou cair na mão dos ímpios, eles vão me maltratar, vão me judiar comigo e vão me crucificar. Aí Pedro disse: Senhor, de modo algum, Senhor, não faça isso, não deixe fazer isso com você, Senhor. E Jesus disse o quê? Pedro, tu cogita das coisas que são humanas, teu pensamento é apenas humano, tu olha apenas com os olhos humanos, tu não entende os propósitos eternos de Deus, tu não entende os planos eternos de Deus. O Espírito de Deus não tinha vindo ainda não tinha o Espírito Santo, então eles não entendiam ainda os planos eternos de Deus. Mas Jesus, por que o Senhor vai ter que fazer isso? Não é melhor o Senhor se levantar contra os romanos e destruí-los? Tomar Israel, tomar Jerusalém da mão dos romanos e devolver a nós o governo, o Senhor ficar reinando com a gente? E Jesus: não, Pedro, esse não é o plano do Pai agora não. Isso não é o plano do Pai. Há uma Jerusalém sim restaurada, e ela já está no céu. Um dia ela vai descer para a terra, quando Deus restaurar essa terra e estabelecer um governo de justiça. Mas por enquanto tem que ser assim. E ali Jesus diz: creio em Deus, creio também em mim. Mas em que nós temos que crer, Senhor? Aí Jesus faz a grande promessa: na casa, verso 2, na casa de meu Pai. Ele chamou, você viaja, vai para hotel, vai para pousada, vai para lugar bom, mas a melhor coisa está na casinha da gente. Pode ser feita de taipa, de tapera, de folha de bananeira, pode ser feita de qualquer piso de chão batido, mas é a nossa casa. Nossa casa é um local de habitação, é um local, entre aspas, tá? É um tipo de um santuário. O melhor lugar que a gente se sente bem nessa terra é a nossa casinha. Só para você ter ideia aqui, para ilustrar isso aqui, a minha vozinha, que já faleceu há muitos anos, há uns 20 anos atrás, mas para mim é como se tivesse sido ontem. Ela nasceu e se criou lá no sertão, dentro do mato. A gente ia para lá todo final de semana brincar e tal, e depois de grande também fui lá visitar. Agora eu não fui visitar meus tios agora por causa da pandemia, pode ser que eles tenham medo, mas eu estou doido para ir lá visitar meus tios. Quando vem alguém de Fortaleza para o interior, o pessoal se benze logo: vixe, esse veio de Fortaleza, vai para lá. Mas a minha vozinha, irmãos, ela na sala, está lá aquela casona. Eu vou lá, vou filmar para vocês verem, vou colocar no YouTube, no canal. Aquela casona grande, velha, já deram uma reformada, lógico, um estábulo, aquela vegetação, mato para um lado, mato para o outro. A outra casa, a casa mais próxima, lá não sei quantas léguas lá na frente. A outra casa mais próxima, sei quantas léguas lá na frente. E a vovó sentadinha lá. E aí a gente dizendo para ela: vovó, vamos para Fortaleza fazer uns exames. Não, meu filho, não sai da minha casa não. Eu não saio da minha casa.
E ela adoeceu e a gente ia lá, e ela na reidinha dela lá, conversando com a gente, dando conselho, porque a casa da gente, irmão, é o melhor lugar para se estar, amém? E Jesus disse: a casa do meu Pai, o lugar onde o meu Pai habita, não é templos feitos por mãos humanas, ele tem uma habitação, um local que ele habita, lá tem muitas o quê? Moradas. Lá na casa do meu Pai tem muitas moradas. É como um tipo de uma vila patriarcal, né? Uma vila patriarcal, ou um assentamento patriarcal, onde tem a casa do patriarca e as outras casas, né? Dos filhos do patriarca. Na casa do meu Pai tem muitas, inúmeras moradas. E elas já estão prontas, elas já estão feitas, mas eu tenho que ir para lá para preparar lugar. Olha o que Jesus está prometendo para os discípulos. As casas lá na casa do meu Pai, lá tem muita morada. Se não fosse assim, na casa do meu Pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não diria a vocês. Jesus ia mentir? Lá no céu, irmão, lá no céu, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Jesus não ia mentir. Jesus falou a verdade, ele não pode mentir, é impossível que ele minta. Se ele tivesse mentido, ele teria mácula, então ele não teria podido remover nossos pecados. É verdade, irmão. Você está aqui agora olhando para essas paredes simples, olhando para esse pregador simples, mas um dia você vai estar na casa do Pai, olhando para as glórias em sua volta, e olhando para Ele de verdade, pessoalmente. Casa de meu Pai, muitas moradas. Se não fosse assim, eu diria a vocês, mas eu vou preparar lugar. E esse preparar lugar quer dizer, através da morte dele, através da minha morte, eu vou abrir acesso para vocês, livre, para vocês herdarem também um local lá na casa do meu Pai. Jesus usa aqui também casa de meu Pai. Ele pode também estar usando, irmãos, um termo monárquico medieval. Por quê? Porque um termo monárquico das épocas medieval, havia, poxa vida, esqueci o nome agora, havia um local, um palácio, né, do rei, aonde várias pessoas importantes eram convidadas pelo rei a morar lá no palácio com ele. Não era só o rei e a família dele que moravam no palácio, na corte, pessoas importantes também, pessoas que o rei tinha apreço, ele convidava: venha morar na corte com a gente, venha ser isso aqui, você vai ser mestre disso, você vai ser mestre daquilo, você vai fazer isso aqui, aquilo. Ele chamava as pessoas para estarem lá. Então Jesus pode estar usando essa linguagem, dos monarcas antigos, não propriamente medieval, né? Os monarcas antigos. Medieval é do ano 475 até o ano 1500 e alguma coisa. Então ele diz: na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar. E se eu for preparar lugar, olha que coisa tremenda. Aí, se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Oh glória a Deus. É maravilhoso, é maravilhoso. Já disse: olha, eu estou indo preparar lugar. Não é que ele ia lá com a colher de pedreiro fazer uma casa, preparar lugar, não. Ele ia abrir o acesso, ele ia rasgar o véu que impedia o acesso, e ele estava abrindo o acesso, né? Sendo a ponte de ligar o homem com Deus. Como ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu vou preparar lugar. Ele foi. Vou preparar lugar através de quê? Através da minha morte. Eu preciso morrer para poder preparar o lugar para vocês. E se eu não morrer na cruz, o lugar não vai ser preparado, o acesso não vai ser dado. Olha como o preço foi alto, irmão, para nós poder ter acesso às mansões eternas. Ele precisou morrer,
Jesus, por que não mata o Barrabás? O Barrabás não serve, ele é pecador. Jesus, por que eu não vou, Pedro? Pedro, por que eu não vou? Por que eu não posso ser eu, Pedro? Porque melhor boa vontade você tenha, você também é um pecador. Então bota o João, Senhor, que é o mais puro aqui. Não, o João também é pecador. Lembra não que ele pediu: desce fogo do céu e mata aqueles infelizes que não quiser deixar nós passar a noite lá em Samaria? Não existe homem nessa terra que podia fazer isso. Não existe ser humano nessa terra, desde Adão até os dias atuais, nunca existiu. Até o bebezinho que nasceu, acabou de nascer agora, né? A cada 3 segundos nasce uma criança. O bebezinho que acabou de nascer agora, mesmo que sacrificasse ele para dar o acesso do céu, era impossível, porque nasce pecador, herda o pecado de Adão. Só ele que é puro, que é santo, que é Deus, precisava a morte do próprio, ou mistério, não é, Licélia? A morte de quem? Do próprio Deus. E Deus morre? Só o Deus homem que pode morrer, só o Deus encarnado que pode morrer, só o Deus homem que pode morrer, o Deus que encarnou pode morrer. Precisava ser, o plano era tão grande, até a Bíblia diz que nem os anjos sabiam desse plano, irmão. Olha a comunhão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, as 3 pessoas da Trindade. O Paulo diz que coisas que os anjos atentam bem para perceber, para entender, até um evangelho eterno que os anjos nem conheciam, que os principados e potestades no céu não faziam nem ideia daquele plano, daquele propósito glorioso. Atentavam bem para saber, para conhecer. Aí Jesus veio para cumprir esse plano. Ele precisou morrer, o preço foi alto. Nós íamos ter que pagar com a nossa própria vida, mas ainda assim ia para o inferno. As justas exigências da lei iam ser punidas em nós, matando. E ainda assim, depois de cumprir a justiça da lei nos matando, ainda assim nós íamos para o inferno, porque éramos dignos disso e somos dignos disso. Mas ele veio como Salvador, e ele disse: eu vou preparar lugar, e quando eu preparar lugar, ou seja, quando eu morrer na cruz, vou ressuscitar, subir aos céus, aí o lugar está preparado, que vai ser o primeiro homem, né? Que Jesus Cristo, homem, que ressuscitou com um corpo glorificado, já subiu aos céus. Eu sei que essa questão do corpo glorificado de Jesus tem uma discordância teológica muito grande, se nós vamos receber um corpo igual, enfim. Mas ele ressuscitou, recebeu o corpo glorificado, subiu aos céus. Se ele subisse aos céus, o acesso estaria pronto. A partir daquele momento, todos os crentes que morressem em Cristo teriam acesso às mansões eternas. Aleluia. Todo crente que nós conhecemos em Cristo, crente verdadeiro, eleito. Quando eu digo crente, não entenda que eu estou falando de eleito, por favor, entenda a nossa linguagem, tá? A linguagem bíblica, porque crente até o diabo crê que estremece, né? Eleito, que tem o selo, o penhor, a garantia da salvação. E ele diz: então, a partir de Jesus ter morrido, subido ao céu, o acesso foi dado aos crentes eleitos. A partir daquele momento, qualquer crente eleito que morresse, crê em Jesus e morresse, já teria acesso às mansões eternas, ao paraíso de Deus. E Jesus diz: mas é preciso que eu vá, eu tenho que ir, eu preciso ir. Mas não se preocupem, meus discípulos. Ficaram preocupados, mas Senhor, não vou ficar aqui só. Não se preocupe. Primeiro lá na frente ele vai dizer que vai mandar outro consolador, mas deixa a gente ir dessa forma mesmo aqui, que eu não quero usar o método temático não, eu quero ir no expositivo mesmo, que é melhor. Menos a gente vai entendendo cada versículo. Aí ele diz: mas se eu não vou ficar aqui só, não se preocupe não. Primeiro eu vou enviar o Consolador para estar com vocês, que vai andar com vocês, que vai guiar vocês em toda a verdade, e vai lembrar vocês o que eu falei. Segundo, depois que eu preparar lugar, eu volto. Volta para quê, Jesus? Volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, oh glória, vocês estejam comigo também.
Jesus foi. Nós não o estamos vendo agora, mas Ele fez uma promessa e Ele não pode mentir, que um dia Ele voltará para buscar-nos, para estar com Ele onde Ele estiver, nós estaremos com Ele também. É por isso que eu vou cantar de novo. Como é que é? Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele foi e prometeu, mesmo para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. Ou seja, Jesus disse que vai vir nos buscar. Para quê? Para nós estarmos lá com Ele. Aonde Ele estiver, onde é que Ele está? Na glória, na casa do Pai. Nós vamos estar lá com Ele também. É como disse 1 Tessalonicenses capítulo 5, o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 5, fala capítulo, 15 diante, 1 Tessalonicenses 5, confere aí, 1 Tessalonicenses 4, do verso do 13 ao 18, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ele fala do arrebatamento. Aí ele fala como é que ele vai estar prometendo vir buscar a igreja, não está? Aí lá em 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 18, ele explica como é que ele vai vir buscar. Lá ele explica, para aqueles que estão sem esperança, vocês que estão sem esperança, para os crentes que estão morrendo e vocês estão tristes, sem esperança, ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo relembra pelo Espírito Santo a promessa que Jesus fez aos apóstolos: eu vou preparar lugar, depois eu volto para buscar vocês. Volta como, Jesus? Como é que o Senhor vai voltar para nos buscar? Mediante o raptus, mediante o arrebatamento. Aí ninguém nunca tinha falado sobre isso. Jesus vai e revela para Paulo: Paulo, fala para eles que vai ser assim. Escreve aí, Paulo, escreve aí, vai ser assim, ó. O Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus, e diz para eles, que os que morrerem em Cristo, não fique triste não, os que morrerem em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois o restante que estiver vivo vão ser arrebatados, tirados repentinamente para encontrar o Senhor nos ares. Ele prometeu, Ele nos garantiu isso. Aí eu pergunto, será que Ele vai cumprir? Tem pessoas aí dizendo que Ele já veio, Tem pessoas aí que dizem que Ele já veio, mas estão equivocados. Ele não veio. Ele não veio ainda buscar a igreja. Se ele tivesse vindo buscar a igreja, o mundo estaria vivendo um tempo totalmente diferente do que está vivendo agora. O mundo não estaria tão bom igual está hoje não, irmão. Pastor, o mundo está bom? Está sim. Depois do arrebatamento, você vai ver o que é coisa ruim. Então eu venho buscá-los, mediante o arrebatamento. Será como num abrir e fechar de olhos. Ele vai vir nas nuvens, ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, ele vai explicando sobre a ressurreição do corpo, e lá pelo capítulo 55, verso 55, 56, aliás, verso 50, ele vai explicando como é que vai ser. Que ele vai vir, e carne e sangue não pode entrar no reino dos céus, corruptível não pode herdar o incorruptível. É necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Ele diz que aí o Senhor virá, tirará a sua igreja num abrir e fechar de olhos. Ele virá, ele dá ordem para o resto do povo, sobe num abrir e fechar de olhos. Tão rápido será o nosso deslocamento daqui para a glória, para o céu. As suas riquezas terrenas todas vão ficar, as glórias terrenas todas vão ficar. Tudo nesse mundo que o homem cobiça e deseja, tudo vai ficar, e você vai se ver num instante diante da face do Senhor, contemplando o seu rosto, o esposo com a sua noiva, com a sua igreja.
Aí lá, meu irmão, ser crente, você que gosta de comer, eu acho que os crentes já estão treinando aqui, né? Para poder chegar nas bodas do cordeiro. Porque crente come muito. Aí nós já estamos treinando aqui, comendo muito, para poder quando chegar nas bodas do cordeiro, comidas que nós não fazemos ideia, que nos darão prazeres inexplicáveis. Nós estaremos lá com Ele. Então, Ele diz. Então, nós vamos, aliás, encerrar aqui no verso 3. Semana que vem, a gente continua no verso 4. Ok? Para a gente não quebrar o assunto que nós tratamos hoje aqui. Aí, semana que vem, a gente pega do verso 4 para frente. Mas coloca isso no teu coração. A tristeza é normal na vida do crente, mas não deixa que a tristeza ela venha tirar de você a esperança da glória. Como disse Paulo, Cristo em nós, a esperança da glória. Ele já prometeu. A demora foi ele empenhar a palavra dele. Depois dele empenhar a palavra dele, filho, pronto, está garantido. Está dito, está feito, está falado. É o preto no branco, como a gente diz aí. Jesus falou, pode esperar que está feito, já está preparado. Então, o que resta a nós, a igreja agora, é aguardar esse grande e glorioso dia. É aguardar essa bendita hora com expectativa, com esperança. Aguardar com esperança, irmão, é aguardar com expectativa. É diferente de ansiedade. Ansiedade a gente fica até doente. E a expectativa não, a expectativa ela é boa. Expectativa da certeza de algo que vai acontecer. A ansiedade não, a ansiedade ela gera dúvida. Será que eu vou conseguir, não vou? Será que vai dar certo, não vai? Você fica ansioso. E quando você sabe que vai dar certo, você espera com expectativa. Então isso você tem que fazer. Neste dia, que você possa aguardar essa promessa do Senhor se cumprir. Porque Ele ainda virá e não tardará, e cumprirá a promessa, e levará você para Ele. Ele vai transformar o teu corpo, te dar um corpo novo, para você poder morar com Ele. Um corpo que não se inclina mais para o pecado, um corpo que não se degenera, não cansa, não adoece, não envelhece, um corpo cuja morte não tem mais poder sobre ele. Vai te colocar num local de riquezas que o mundo não pode imaginar e nós não conseguimos explicar com palavras, onde você vai viver em glórias e alegrias e gozos e riquezas por toda a eternidade. Portanto, alegra-te em nome de Jesus. Louvemos o Senhor com cântico em nome de Cristo.